Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa quinta-feira. O Corinthians, que mesmo com a situação complicada, vai contratar no meio da temporada. A gente precisa bastante de pontas ali e também a parte defensiva, um lateral, um zagueiro. Se liga nas informações da Lili Nascimento e também trago para vocês no meio do vídeo. Já tá até na capa aí, Malcom no Corinthians, será? Se liga só no que eu analisei. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Em um momento conturbado dentro e fora de campo, o Corinthians tem um objetivo claro para essa janela de transferências: trazer reforços para o técnico Dorival Júnior. Junto a isso, tem também a tentativa de segurar nomes como Yuri Alberto e Garro, além do principal empecilho: dinheiro. O clube não tem caixa para contratar. Mesmo assim, o atual presidente Osmar Stabile garantiu à comissão técnica que a diretoria fará esforços para contratações pontuais. A comissão técnica já se reuniu com Fabinho Soldado e passou uma lista de prioridades para a contratação, principalmente no ataque, um jogador que atue pelos lados, o que se faz muito necessário pelo estilo de jogo do técnico Dorival Júnior. Hoje ele tem à disposição o Thales Magno, o Romero, que também faz essa posição, e o Kaique, que ainda não atuou sob o comando do Dorival. Na lista também há pedidos para a zaga, o meio de campo, além de mais um lateral. Mas o Corinthians precisa ter cautela financeira. É um dos clubes que mais gastou com salários em 2024, ultrapassando o Palmeiras. Além de atrasos em pagamentos, como se não pudesse piorar a situação, o Corinthians corre risco de sofrer transfer ban pelo não pagamento de mais de 6 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk, pelo empréstimo do volante Maicon. Então, existe a vontade de contratar reforços, a necessidade de negociar atletas do elenco para isso, assim como foi feito com Alex Santana para o Grêmio. Mas existe principalmente uma lista de dívidas que precisam ser pagas. Então, Fel, essa formação não é da Lili, ela apenas trouxe aí que o Corinthians está interessado em pontas, já que a gente não tem nenhum ponta no mercado. E um dos pontos aí que vai ficar livre no meio da temporada é o ex-Corinthians Malcom, que vai deixar o Al Hilal após o Super Mundial. Então, não sei quanto que é o salário base dele, se ele vai querer abaixar o salário dele para jogar no Brasil. Ele que já falou da sua vontade de retornar ao Corinthians, só não vai querer retornar quando já estiver velho, né? O Malcom aí, que tá com 28 anos, talvez acho meio difícil ele querer voltar pro Brasil agora, mas quem sabe, né? De repente aí, uma proposta aí pro cara, só pra tentar. O Corinthians tem a obrigação de tentar. E agora, pra finalizar o vídeo, aí se liga agora no pessoal dos donos da bola. Bora. É um desafio grande, né? Primeiro segurar esses jogadores e, se eles saírem, como repor jogadores no mesmo nível, na mesma situação. É uma equação estranha e difícil de ser resolvida, né? O Corinthians já passou a última janela, Fernandinho, a do começo do ano, sem contratar ninguém. Até em função Precisava? do mês passado. Tava mais tranquila a situação, né? Acho que só chegou o Angileri, né? Tava mais tranquila a situação. Uma boa contratação. Muito boa, muito boa. Mas eu acho que a questão é essa. O Corinthians não tem de onde tirar dinheiro para contratar mais. A gente sabe que até essas contratações aí, Ranieri, Garro, muita dificuldade até hoje, né? Não foram quitadas. Então o Corinthians tem essa dificuldade de ir ao mercado, até porque existe hoje, né, essa desconfiança com relação ao Corinthians. E principalmente eu vejo que se não vender os atletas que tem, e quem pode ser vendido é o Yuri, né, que deve aparecer proposta, o próprio Rodrigo Garro, que é jovem ainda e está jogando muita bola, o Hugo, goleiro. Então eu acho que fica por aí, né? O Bidon talvez, mas fica por aí. E aí, assim, o Corinthians teria uma grana para ir para o mercado. Porque se não vender, eu não vejo o Corinthians com força financeira para ir para o mercado fazer contratações. Mas se esses caras que você está falando sair, desmonta o time. Desmonta o time. Aí com o dinheiro que entra, você vai conseguir contratar. É melhor pagar um salário melhor, tentar segurar os caras em relação ao que o mercado vai oferecer. Só se for alguma coisa extremamente impossível de ser equiparada. Porque, meu irmão, se você vender para apagar o incêndio, você vai apagando aqui e está criando outro ali, cara. E acho que é muito mais perigoso, porque esses caras são uma realidade. Sim. O que você vai trazer é uma incógnita. Ô, Fernandinho, o que o Corinthians precisa é que falem a verdade pro torcedor. Essa é a realidade, entendeu? Qual é a verdade? A verdade é que o clube vai estar passando por um momento difícil, que não tem grana para contratar. O Augusto prometeu, quando assumiu o ano passado, que enxugaria a folha, que diminuiria os gastos, e a gente viu o que é que deu. 800 milhões em um ano. Então não adianta você estar prometendo coisas, você não vai conseguir cumprir. Aí você gera uma expectativa no torcedor, o torcedor espera algo, você pode falar, esse time aí, que ele montou, ele gastou do ano passado para cá 800 milhões, Fernandinho. Isso não existe.
A mais do que arrecadou. Mais do que arrecadou, isso não existe. Ou a mais do que... Essa equação é que não pode acontecer. Você tem que ser sincero com o torcedor, porque o torcedor do Corinthians é um torcedor que sempre vai estar lá, independente. Mas tem coragem para isso? Mas tem que ter, porque você vai enrolar. Não, tem que ter, mas tem. Tem que ter. Essa é a questão. Agora, se o torcedor quiser, tipo, ficar escutando história de como é que ele falou? Que ele ia, de aventura, viver uma aventura. Que aventura é essa? Isso aí é um filme de terror, pô. Isso não é uma aventura. Isso é uma série de filme de terror. Porque o que o corintiano vive hoje é isso. Um clube que bota 44 mil torcedores todo jogo, arrecada mais de 1 bilhão e a dívida aumentou. Que equação é essa? Peraí. Então é melhor ser sincero com o torcedor, não ficar prometendo coisas que não vai conseguir cumprir, jogar a realidade. Ah, não, mas não tem coragem de falar, mas tem que ter. Alguém tem que chegar e assumir, entendeu? Mudar a coisa, falar assim, olha, a gente vai sofrer um pouquinho aqui, vamos fazer um time aqui mais, com menos qualidade, mas a gente vai sofrer um pouquinho, mas é isso, porque não adianta, Fernandinho, porque não existe essa coisa, se você quiser trazer jogador bom, você vai ter que gastar. Como é que o Corinthians vai gastar? A gente está falando aqui que vai precisar vender o Yuri, aí vai jogar o Hector Hernandes, o Neto falou que ele era toureiro, pô, tem como, essa equação alguém precisa resolver. E não é o torcedor, que quem está resolvendo essa equação todas as vezes é o torcedor. O torcedor resolve essa equação? Que vai todas as vezes lá pagar, pô. Ele que... O dinheiro sai do bolso dele. Ele que está tentando ainda a sobrevivência do Corinthians hoje, Fernandinho. Não passa por outro que não seja o torcedor. É esse dinheiro que entra de renda. Corinthians fatura aí por jogo 3 milhões e pouquinho. É o que está dando. Não, é o que faz, mas para o bolso limpo deve ficar 1.800.000, porque é caro você. Mas para quem 1.800.000 para quem não tem nada, Fernandinho, não, é dinheiro pra caramba. Você vê alguma saída, Romulo? Eu acho que é um caos histórico do futebol brasileiro. Até fazer uma comparação que... É a comparação que é inevitável nesse caso aí, que eu narro muito a NBA, né? De como os mundos são totalmente diferentes. O Oklahoma, que vai jogar hoje a final, em 2020... O general manager escreveu uma carta que foi publicada no jornal da cidade falando que o time estava em reconstrução e que ia perder muitos jogos e pedindo a compreensão da torcida, da cidade, porque a médio e longo prazo o trabalho ia ser feito de forma gradual e a equipe seria competitiva. Isso é na cultura norte-americana, cultura do Oklahoma, que é um mercado menor. Aqui e é dono. Tem um também, dono. Exatamente. É o general manager com apoio de proprietários. Aqui é outro sistema, é outro esporte, é outra cultura, é cultura de pressão. Eu não consigo imaginar que, por mais bem intencionado que um futuro presidente do Corinthians seja, que ele vá a público e escreva uma carta pedindo calma e paciência e que a equipe vai perder muito jogo, mas o trabalho vai ser feito e a equipe vai voltar, o clube vai voltar a ser competitivo. Isso não cabe na cultura brasileira de futebol. Talvez isso esteja faltando. E para ter, a gente sempre usa o exemplo do Flamengo. Para se reconstruir, o Flamengo tinha uma paz política naquele momento. Palmeiras. Era uma unanimidade. O Palmeiras, ela foi, vamos dizer assim, adquirido esse direito, para não falar comprado, porque é pesado, o Palmeiras não foi vendido, mas o Paulo Nobre adquiriu o direito de fazer o que ele quer. Eu pus o meu dinheiro, eu vou administrar como eu quero. Sai você. O cara chegou... Cara, errou no começo, aprendeu e deu no que deu. E o Flamengo tinha uma paz política que chegaram à conclusão, que não chegam no Corinthians, que a gente precisava fazer alguma coisa para não acabar. E o problema maior do Corinthians, dentro de campo, ele está se desenhando que vai ficar difícil, mas fora dele, para ter essa paz política, para você poder construir isso que o Veloso falou, o Souza falou e você falou, Romulo, cada um de uma maneira diferente, mas construir um consenso para poder tocar. Primeiro, o Corinthians não sabe para onde vai, quem vai e como vai. E hoje, Fernandinho, é fora da realidade do clube. Total. O Corinthians não tem condição de ter um jogador que paga o que paga pro Memphis. Não tem condição. E não está dando bem Coronado, faz um que tempo. Nem joga. Coronado que nem joga. A folha de pagamento do Corinthians, acho que foi falado aqui, não houve. De 22 milhões. Mas o Veloso, faz acho que 20 anos, 18 anos que o Corinthians não tem o menor comprometimento com o que
O que eu estou colocando lá dentro, com o que eu vou entregar e se eu vou poder pagar. Não, então, são os últimos 18, Mas 16 agora anos. tá pior, Fernandinho. Agora tá piorou. completamente fora da Porque realidade tudo tem um limite. financeira do clube. Tudo tem um limite. Chegou num momento que a corda estourou. Não É tem por o isso que eu tô fazer. falando que tem que vender o Garro, tem que vender o Yuri, tem que vender o Hugo, porque o time é totalmente fora da realidade financeira do clube. E o que acontece? A cada mês que chega aí o 5º dia útil do mês, é um sufoco para pagar os caras, porque não tem dinheiro. Mas a gente... E aí o Dorival vai falar em contratar mais. Não, pode até contratar, o que vai depende de acontecer, quando, de quem e quanto o que custa. vai acontecer é vender o que tem. Chegou o antigo presidente do Flamengo, Márcio Braga. Acabou o dinheiro. Que é famosa essa entrevista dele. Né? Acabou, não tem, acabou. Só que eu não vejo, o Souza falou, é preciso que alguém tenha coragem. Eu não vejo essa coragem, essa sinceridade de falar que o cenário é esse e ponto final. Na verdade, precisa parar de se enganar. Precisa parar de se enganar. Como o Souza, ele precisa parar de se enganar que é possível, que vai dar certo, que a gente vive um momento que a gente consegue passar. A torcida precisa parar também de achar que dá para resolver. Não, não dá. É a realidade. Ô, meu irmão, ou você chegou num ponto que não dá mais. Porque aqui no Brasil, se fosse uma coisa séria, já tinha fechado a porta. Corinthians e outros clubes. Sim. São Paulo está devendo um bi. Quem mais estava devendo Atlético grana? Mineiro. O Atlético, mas agora tem dono. O Atlético deve um bi, mas tem um dono, problema dele. Mas o São Paulo deve um bi, não tem dono, é como o Corinthians. Como o Fluminense deve uma bala e não tem. O Santos deve uma bala, mas também não tem dono. O que vai acontecer com o Cruzeiro, com o Botafogo, com o Atlético Mineiro, é problema de quem comprou a SAF. Não é mais problema de clube, não é mais problema da torcida. Do associado, né? É problema do dono, de quem comprou. Esse que é o problema. Ou o Corinthians vai ter um dono, que não querem, ou vai ter que ter um tratamento de choque que também não querem. E aí? Estão querendo o quê? A solução é ter um dono. Não tem como mais. Chegou num patamar de endividamento que, para mim, não tem mais retorno. Não, o Corinthians não é possível mais ser administrado por uma pessoa que não seja dona do clube. Eu vejo dessa forma. É isso. Eu vejo dessa forma. Pondo o dinheiro dele, assumindo acabou. Assume a responsabilidade, que sabe quanto vai gastar, quanto vai receber e tem esse equilíbrio financeiro. Eu acho que o Corinthians já passou da linha de sozinho conseguir gerir essa dívida. O que é toda. muito importante as pessoas entenderem, existem vários modelos de SAF. Não existe só a SAF que eu compro e passo a ser dono. Existe SAF de parceria. O Fortaleza faz um pouco isso. O cara participa da SAF, mas ele não administra, ele não é dono. Isso por quê? Porque o Fortaleza adquiriu o direito, pela sua administração, e passar essa credibilidade para o mercado, que o cara vai pôr o dinheiro lá, mesmo sabendo que ele não manda. E não é o caso do Corinthians. Quem vai pôr o dinheiro lá numa situação que você só vê temeridades administrativas. Então, o Bayern de Munique é assim, a Audi e a Allianz Arena eram patrocinadores, viraram parceiros. A Allianz comprou um pedacinho da SAF do Bayern, a Audi comprou um outro pedacinho, mas quem continua administrando é o clube. O problema é que o Corinthians não consegue mais vender credibilidade. E aí quem vai entrar na jogada? Por isso que tem que ter um dono. Talvez essa outra oportunidade de SAF, essa outra modalidade não se aplique mais. Agora, como uma coisa não é muito séria, isso é agravado também pelo campo, né? Se o Corinthians não tivesse sido eliminado na fase preliminar da Libertadores, já eliminado na Sul-Americana, aí não teria essa discussão, né? Mas é a mesma coisa. Também, porque o se o ano passado, nas últimas 9 rodadas, não tivesse dado aquela arrancada, poderia ter caído. E se não tivesse ganho o Paulista, isso é muito circunstancial. Isso é muito circunstancial. Maneira. Era o quê? Era mais uma vez empurrar com a barriga. Para mim foi essencial ter acontecido isso, que mostrou todos os problemas que o Corinthians tem. E não só o Corinthians, né? Quando se perde, se mostra... Porque quando ganha, todo mundo... Quem se falava no passado que o Corinthians estava aumentando essa dívida como apareceu esse ano? Porque só a hora que sai o balanço. Mas eu sei disso. E às vezes, Fernandinho, quando ganha, se esconde tudo isso. Sim. O torcedor, ele precisa entender, e eu acho que o torcedor do Corinthians perdeu um pouco da paciência, que não é só ganhar, tem que ter um time bem administrado, porque a vitória, ela passa por um clube bem administrado. Corinthians, um time como o torcedor não pensa assim. Mas cara, pelo que o torcedor fez... O problema é assim, é aceitar a realidade. E não estão aceitando. Acabou o faz de conta. A gente continua empurrando com a barriga, porque aqui é Brasil.
Senão, não. A Espanha, para virar a liga, teve um momento que falou assim, todo mundo tem que ter balanço equilibrado. Se não tiver, você cai para a segunda divisão. O Atlético de Madrid, na última hora, 10 minutos para acabar o prazo, o dono lá, o Jesus Gil, o administrador, conseguiu pôr um dinheiro lá e regularizou. A Premier League é a mesma coisa. Para virar a Premier League, que era uma várzea o futebol inglês, e virou hoje a principal liga do mundo, tiveram que arrumar essa conta. Só que aqui no Brasil, não querem arrumar, só falam. Não tem atitude para arrumar o que tem. Se tiver um fair play financeiro, 1/3, 1/4 dos clubes da Série A vão cair. A questão de disputa de poder, basicamente isso. Não tem. E a estratégia política hoje dos dirigentes, a gente viu isso acontecer no Corinthians no ano passado, é do imediatismo, né? Nós precisamos resolver o problema que o time vai cair. Quem que a gente contrataria? Isso aí foi divulgado, hein? Que foi uma reunião entre eles. Quem que a gente vai contratar como se nós não tivéssemos problema financeiro? Aí apareceu o nome do Memphis. Então, isso é uma loucura. É uma loucura, cara. É uma loucura, porque ia cair e a gente tem que fazer alguma coisa para não cair. Mas mesmo que vai cair, você traz um europeu que estava num momento extremamente delicado, nunca foi um cara de ponta, sempre foi um jogador razoável dentro da realidade europeia, onde estão os melhores. Como é que surge um cara desse? Não importa assim, o preço, vamos pagar. E olha o absurdo contra que foi feito com ele. Cheio de regalinhos. Quando a gente falou aqui, cara, quando eu falei isso, que eu apanhei, cara, que o contrato não é a patrocinadora que paga, é mentira. A patrocinadora paga 57 milhões. A operação no Depay é 100, 120, dependendo dos bônus. Então é uma mentira que contaram. Não, e aí tem o bônus do título do Paulista, até hoje também o cara não recebeu. Então, assim, é uma irresponsabilidade o que estão fazendo com o clube. E aí eu vejo falar de números, é 1 bilhão daqui, 1 bilhão dali, nunca se arrecadou tanto, 300 daqui, 400 lá, já viu o maior contrato de patrocínio de fornecedor de uniforme. Cadê essa grana, cara? E a dívida aumentou, como assim? Equação, pô, essa matemática aí, para resolver ela, tá difícil. Eu arrecadei 1 bilhão e tô devendo, aumentou 800 e pouco. Como é que vai resolver? É, boa pergunta, Fernandinho. E eu não vejo outro caminho que não seja a SAF que o corintiano repudia. Quanto tempo essa estrutura, que é enganosa, vai funcionar? Quanto tempo ela tem de respiro? Quanto tempo ela sobrevive? Você vê a dificuldade que tem, né? O Stable que assumiu agora foi no cofre, disse que estava vazio. Aí tem que pagar mas parece que não é verdade. Tem parece que tinha 5 milhões na conta depois. Sim, mas aí tem que pagar o Profut e 22 de folha de pagamento. Isso aí só agora, né? E aí, Cefiel, Lili Nascimento e também o pessoal dos da bola, ainda seu neto aí que fez cirurgia no joelho, para finalizar o vídeo, vamos trazer uma informação importante para vocês sobre o empréstimo do Alex Santana ao Grêmio, cara. O que eu apurei aqui é que o Grêmio vai pagar $100 mil durante o empréstimo dele até o final do ano para o Corinthians, com uma opção de compra em 11 milhões de reais, e o Grêmio também vai arcar com 100% do salário do jogador. Então, hein, Corinthians aí pela primeira vez fazendo um bom negócio aí, Corinthians que paga metade do salário do Fagner pro Cruzeiro, paga metade do salário do Pedro Raul, que fez 2 gols ontem lá no Ceará. Então, negócio aí bom pro Corinthians, né? Que pena que, né, obrigação de compra, né, já que o Alex Santana, cara, quando ele chegou, ele jogou pra caramba, ele corria, ele marcava, ele chutava no gol, ele driblava. E depois que ele se machucou lá, teve aquela contusão na coxa, ele nunca mais foi o mesmo, voltou pesadíssimo, cara. Tipo, no começo ele até pensei, não, tá voltando de lesão agora, tá pesado, normal, vai pegando ritmo de jogo, mas de lá pra cá, nunca mais foi o mesmo jogador, cara. E ele que se declarava, né, corintiano na coletiva, quando ele chegou no Corinthians lá, com seu pai, todo mundo, a família dele, ele chorando e tal, mas, cara, o cara parece que perdeu a vontade de jogar no Corinthians rápido assim, cara, na moral, cara. E agora vai olhar pro Grêmio, espero que dê certo, que o Grêmio compre ele. Aliás, o Corinthians está devendo ao Atlético Paranaense pela compra do Alex Santana, então essa grana aí seria muito bem-vinda ao Corinthians, 11 milhões, ou até mesmo que os 500 e poucos mil reais ali que o Grêmio vai ter que pagar pelo empréstimo. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada. Comenta também se você concorda, se você aceitaria Malcom no Corinthians, então comenta aí. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!